compartilhar provérbios e reflexões. Não sei como é que tá aí com vocês. Aqui tá o Relâmpago de Trovões. Nós estamos aqui para dar continuidade. Tá? You will always be Vamos pensar assim, meu antes de orar. Vamos convidar o povo. will always Quem be. tá online, quem tá online. You are lifted high. Essa noite choveu tanto. Tantos trovões. Começou a tremer comigo. Mas graças a Deus. Lord, we praise your name. We join in with heaven and we sing. You will always be. Itabuna choveu também? Esqueci que o som estava ligado. Aqui tá choveu muito, mas graças a Deus precisava chover mesmo, porque tá um calor, gente. A gente derrete no calor. Bom dia para todos vocês. Acho que vocês nem me ouviram por causa da chuva, ou por causa do som. Bom dia, sejam bem-vindas todas. Itabuna tá chovendo muito também, tá? Eunice, meu amor, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos então orar para a gente começar? O tema de hoje é: a sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. Sabedoria ensina sobre o temor do Senhor. Provérbios capítulo 22. Peraí que eu tô errada aqui, desculpa. Subiu aqui nos primeiros capítulos de 14 ainda. Deixei aqui para hoje. A sabedoria ensina sobre o bom nome. Esse é o de hoje. A sabedoria ensina sobre o bom nome. Eu fui lá no 14. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã eu quero te louvar, te agradecer, Deus, por essa chuva, Senhor. Te agradecer porque o Senhor é bom e o Senhor faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus, eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Senhor visite cada casa, cada família, Pai, que de alguma forma foi prejudicada pelo clima, Senhor. Pessoas menos favorecidas, Pai, que moram em lugares difíceis, perigosos, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Deus, em nome de Jesus, visitando, Pai, suprindo as necessidades de cada um. Eu te louvo porque tua bondade dura para sempre e o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz milagres todos os dias na nossa vida, Pai. Obrigado porque o Senhor nos fez dormir e acordar e repousamos e acordamos em segurança porque o Senhor nos sustentou. Fala conosco nessa manhã, nos instrui através da tua palavra, derrama, destila sobre nós sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão, som do nosso coração, prova, Deus, os nossos corações, vê se há em mim, vê se há em nós algum caminho mau e conduz-nos, ó Deus, ao caminho eterno, Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, as minhas iniquidades, Senhor, purifica-me no teu sangue. Usa a minha boca e que nós possamos, Senhor, ouvir a tua palavra e entender aquilo que o Senhor quer dizer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meninas. Manda foguinho, manda aviãozinho aí para seus amigos e interage aqui comigo na live. Ok? Então o tema de hoje é: a sabedoria ensina sobre o bom nome. Reputação. Versículo 1. Como anda a sua reputação? Salomão fala sobre reputação. Ele diz o seguinte: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Mônica, meu amor, seja bem-vinda, querida. Vou repetir. Versículo 1, Provérbios 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Hernandes Dias Lopes, no devocional, fala o seguinte: Deus leva esse ensino mais adiante, em Lucas 10, 20, para demonstrar que em um nível ainda mais alto, não é o poder que exercemos, mas o amor com que somos amados, que é a nossa verdadeira alegria. E a nossa maior alegria
é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Quando os discípulos chegaram para Jesus em Lucas, no capítulo 10, versículo 20, disseram: Senhor, os demônios se submetem a nós fazemos grandes coisas. E o Senhor falou assim: olha, eles vieram muito alegres porque viu os demônios se sujeitarem a eles. E o Senhor falou com eles: olha, antes alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. E no versículo 2, Salomão fala sobre a pobreza. Ele diz o seguinte, no versículo 2: o rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor fez, tanto um quanto o outro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor fez. A tolice do esnobismo é definitivamente exposta. Esse é o verdadeiro fundamento de um Estado que queira exercer justiça social. Uma sociedade secular tem grande dificuldade para encontrar uma ideia que seja boa o suficiente para levar o rico e o pobre a terem algo em comum. Maria, meu amor, seja bem-vinda. O pastor ontem teve uma mensagem muito boa, falando sobre que o Evangelho é o único lugar, a igreja e o Evangelho é o único lugar que une todas as pessoas no só lugar. Une aqueles que são diferentes, une todos como filhos de Deus. E aí ele falou que nós não escolhemos nossos irmãos. Nós não escolhemos os irmãos. Quando somos filhos de Deus, nós não escolhemos os nossos irmãos. E nem quando somos filhos naturais, nós também não escolhemos nossos irmãos. Mas nós amamos os nossos irmãos. Independente de que raça, tribo ou nação. Não importa se é branco, se é preto, se é amarelo, se gosta de azul, se gosta de verde, se um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Deus nos une em um só coração nele, em Cristo. Amém? Versículo 3 a 4 fala sobre a prudência. O prudente prevê o mal e esconde, mas os simples passam e acabam pagando. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Aqui vemos mais um comentário em relação ao prudente e o inexperiente. O otimismo animado de quem não pensa nos perigos irá sofrer as consequências. Já a humildade é a relação firme e ponderada à verdade acerca da vida e de Deus. Porque o humilde ouve. O humilde atenta para o conselho. O orgulhoso não. Ele acha que sabe tudo. Ele acha que ele dá conta de tudo. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e acaba pagando. Versículo 5. As armadilhas no caminho. Ontem eu estava vendo um videozinho na internet que um menino pega uma panela, cava um buraco assim no chão, pega uma panela, tipo um caldeirãozinho, coloca esse caldeirão dentro desse buraco, tampa essa panela e coloca acho que um pauzinho assim no coisa para a tampa fazer oscilar. E coloca um monte de arrozinho para pegar passarinho, acho que para pegar codorna, se eu não me engano. E aí bota um monte de arrozinho em volta da panela, em cima da panela, para as codornas virem. Aí as codornas vinham, comiam o arrozinho que estava em volta da panela e depois ia pegar os arrozinhos que estavam em cima da tampa. Nisso que ela pegava a tampa, ela subia e aí caía dentro da panela. E aí ia caindo um atrás do outro. São armadilhas. Aí no vídeo faz cuidado com as armadilhas. Cuidado com as armadilhas. Porque muitas vezes existem armadilhas preparadas, prontas para nos pegar. E aí eu lembrei disso aqui agora, falando sobre armadilha, eu lembrei dessa armadilha, muito, muito inteligente, quem fez essa armadilha. E o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda sua alma retira-se para longe dele. O caminho do homem mau está cheio de espinhos e salpicado por diversas armadilhas. Andar pelo caminho do perverso é o mesmo que andar em um caminho minado. A pessoa sensata foge das luzes falsas do caminho perverso para andar na luz verdadeira de Cristo. A pessoa sensata, ela foge.
ela foge da luz, ela foge daquilo que parece, nem tudo que brilha é ouro, né? Eu ouço isso desde criança. Desculpe, meninas, eu ouço isso desde criança, nem tudo que brilha é ouro. Então, às vezes nós somos atraídos pelas armadilhas que nos são expostas, achando que aquele caminho é bom. Mas Salomão está dizendo que a pessoa sensata foge disso. Versículo 6, exemplo. É um dos versículos mais conhecidos para pais e mães. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Educar a criança no caminho é andar junto. Eu vejo pais que às vezes mandam a criança para a escola dominical, leva a criança para a igreja, para a criança viver, conhecer de Deus, mas os pais não vivem. Os pais não andam com Deus, mas querem levar os filhos para andar com Deus. Ensinar a criança no caminho é andar no caminho, é viver no caminho. E o filho vai seguir o exemplo do pai que anda e da mãe que anda no caminho. Não devemos nos iludir com isso. Que ensinar, a melhor forma de ensinar é você sendo espelho, porque, como tem um ditado fala, o exemplo fala mais. O exemplo ensina mais. Então devemos ser exemplo, andando no caminho. Quando nós andamos no caminho, os filhos também, as crianças irão andar no caminho, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O ensino é feito com base no exemplo. No exemplo. O que é feito no exemplo tem efeitos permanentes na vida de qualquer pessoa, porque vê todos os dias, vê fazendo e acaba fazendo igual, porque anda. Diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Não é isso que o ditado do mundo fala? Se o filho está vendo o pai fazendo, a mãe fazendo, automaticamente ele vai também fazer. O filho que teve bons exemplos até o final de sua vida não se desviará do caminho que aprendeu com os pais. Versículo 7, domínio. Eu ligo ar, depois que eu fico alérgica. A palavra convence mais. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso aí, Adassa. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. O rico domina sobre os pobres. Versículo 7. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Em outras passagens que nós já lemos aqui em Provérbios, Salomão adverte sobre a questão de ficar fiador das pessoas. E mais uma vez o homem aprende por repetição. Ele está falando novamente sobre o cuidado de você tomar emprestado e de você ser dominado por aquele que te prestou. Uma prática observação da realidade é a função de um bom governo zelar para que o domínio de maneira alguma se transforme em opressão. Outra observação importante é que não devemos nos aventurar em dívidas que podem vir a crescer e nos escravizar. Não tem nada que possa tirar mais a nossa paz do que dívida. Não existe nada que nos tire do prumo do que dívida. Não tem nada que nos escraviza mais do que viver endividado. Meu Deus, eu já vivi isso. E realmente é algo que tira a nossa paz, tira o nosso sono. E ele está nos advertindo aqui a não ser dominado pelas dívidas, a ter controle financeiro. No capítulo anterior, o 21, ele fala sobre aquele que gasta tudo, que pega o dinheiro e gasta, e não guarda para os momentos, né, de dificuldade. Esse empobrecerá e viverá passando necessidade. Ele alertou no capítulo 21, e agora ele alerta sobre não acumular dívidas, não fazer dívidas. Antes que pague uma, não faça outra. Versículo 8, colhemos o que plantamos. O que semear a perversidade cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Um exemplo de consequência moral: quem semeia maldade colherá maldade, e será castigado por seu próprio ódio. Da mesma forma que não podemos negar
ou alterar a lei da gravidade, não podemos também alterar as leis morais e espirituais. Não tem como. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Tudo que o homem semear, certamente colherá. E não tem nada que possa mudar. E não tem nada que possa impedir as consequências de vir daquilo que você plantou. De colher aquilo que plantamos. Não tem. Não tem como fugir das consequências. Versículo 9 fala sobre generosidade. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. A generosidade, Hernandes Lopes está dizendo aqui, é o caminho da prosperidade. No reino de Deus, você tem que dar e perde o que retém. Você tem o que dá e perde o que retém. Aquilo que fizemos ao próximo, que está necessitando, estamos fazendo para o reino, ou para o próprio Jesus. Porque Jesus falou, olha, estive nu e me vestistes. Estive com fome e me deste de comer. Estive preso e me visitaste. Estive com sede e me deste de beber. Estive com fome e me deste de comer. Quando, Senhor, que nós fizemos isso? Todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, quando nós fazemos para o reino, fazemos para alguém, estamos fazendo para o reino, estamos fazendo para o próprio Deus. Versículo 10. Semeador de contendas. Ele adverte para fugir de contendas, para fugir de brigas, para fugir de situações que levam o outro a se irar. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda, e acabará a questão e a vergonha. Desavenças e exasperações às vezes surgem, não de uma situação, mas de uma pessoa com atitudes erradas, que semeia contendas. A Bíblia nos orienta a mandar embora o escarnecedor com toda a sua bagagem de contenda. Quem conserva o zombador perto de si está escolhendo o caminho da discórdia e não da paz. E tantas vezes nós nos deixamos levar por esse laço, por essas armadilhas, por esse erro. Eu mesmo essa semana eu cometi algo que depois eu fiquei chateada comigo mesmo por uma situação que aconteceu, que eu até tenho que retratar ainda. Deus hoje já falou comigo no meu coração muito forte sobre isso, porque às vezes nós nos exasperamos e não é inteligente, não é sábio. A gente está buscando sabedoria, buscando inteligência e caímos em laços e não vigiamos, não deixamos, não colocamos um freio na nossa boca e pecamos. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele nos mostra a situação, nos convence de que devemos mudar, de que devemos pedir perdão e de que devemos também perdoar. Porque a desavença, a discórdia, as contendas não está no coração de Deus. Deus nos chama para pacificar, para sermos pacificadores e não causadores de contenda. E nós, como seres humanos, pecamos e erramos muito nisso. E eu tenho feito isso. Eu errei essa semana e várias vezes já errei, mas essa semana foi muito forte. E Deus me mostrou, através do próprio Provérbios, que eu estava ensinando que aquela situação que eu fiz foi errada. Mas graças a Deus por isso. Porque o humilde ouve e muda, mas o orgulhoso não aceita o conselho. E eu estou aceitando o conselho de Salomão. Versículo 11. Sinceridade de coração. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Olha que coisa linda, gente. Gente, quem está aqui comigo na live, interage aí, manda foguinho para me saber que vocês estão aqui. Fala aqui comigo alguma coisa, conversa aqui comigo, fala aqui. Michele, meu amor, nem falei com você, seja bem-vinda. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Hoje eu acordei orando, deitada na cama ainda. Eu acordei várias vezes essa noite, sonhei várias vezes, acordei de madrugada, acordei 5h45 para caminhar, mas estava chovendo, não fui. E eu acordei orando isso. Senhor, que eu seja suave nas minhas palavras. Senhor, que haja suavidade, que haja mansidão, que haja domínio próprio, que haja, Senhor, que o fruto do teu Espírito, que é bondade, benignidade. Gene Bueno, querida, seja bem-vinda. Meu Deus, que seja isso que sai dos meus lábios. Me ajuda a controlar esse temperamento meu. Eu acordei orando, Senhor, pedindo ao Senhor que o fruto do Espírito fosse algo visível
Porque o fruto de uma árvore, ela é vista por todos. Não se pode esconder o fruto de uma árvore. E nós somos conhecidos, a árvore é conhecida pelos frutos. E nós somos conhecidos pelo fruto também. E eu pedi ao Senhor, acordei hoje orando ao Senhor, o que ama a pureza de coração e é amável de lábios, será amigo do rei. Bom dia, querida, seja bem-vinda. A tolice do esnobismo é definitivamente exposta. Esse é o verdadeiro fundamento de um Estado que queira exercer justiça social. Uma sociedade secular tem grande dificuldade para encontrar uma ideia que seja boa o suficiente para levar o rico e o pobre a terem algo em comum. Olha, eu voltei lá pro versículo 2, você acredita? O negócio saiu aqui e eu fui aqui. Falando sobre o semeador de contendas. A sinceridade de coração. O que ama a pureza de coração e é amável de lábios será amigo do rei. Coração e língua são intimamente ligados. Não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. Cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável. Coração puro e língua santa são obras da graça de Deus em nós. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós exasperamos, quando nós colocamos para fora algo que gera contenda, provavelmente o nosso coração tem alguma amargura. Provavelmente o nosso coração tem alguma mágoa. Provavelmente o nosso coração tem um sentimento de vingança. E isso foi muito claro para mim. Algo que é necessário perdoar. Algo que é necessário deixar o Espírito Santo de Deus mudar e transformar dentro de nós. Um passado que não foi curado. Que traz à tona algumas situações que te leva a ser áspero. E é a sinceridade do coração. Por isso que só quem vê o coração é Deus. Por isso eu orei hoje de manhã, Senhor, som do meu coração. Prova o meu coração. Prova os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Porque coração e língua são intimamente ligados. A boca fala do que o coração está cheio. Não é possível ter um coração impuro e um linguajar doce. Não existe do mesmo manancial sair água doce e amarga. Deixa eu ver o que a Daça falou aqui. Na roça de minha avó tem um pé de jaca que dá umas jacas maravilhosas. Amo jacadura, gente. Quem quiser me alegrar, me dá jacadura. Mas ele é longe da sede. No entanto, pode ser um fruto muito bom. A gente vai até a árvore para pegar a jaca. Pera aí, gente. Ou seja, o bom fruto atrai e nos fazia até a árvore para nos alimentarmos. Exatamente. Então, se o seu fruto é um fruto bom, que não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo do mesmo manancial, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Ninguém vai na árvore pegar fruta ruim. Ninguém vai na árvore pegar uma fruta ruim. É só vai na árvore para pegar fruto bom, que vai satisfazer o desejo de comer aquela fruta. Assim também somos nós. Ninguém vem até nós se nós não dermos bons frutos. Para a glória de Deus. Então, cultivar um coração puro é a única maneira de desenvolver uma comunicação saudável. Coração puro e língua santa são obras da graça de Deus em nós. É por isso que existe o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que nós possamos dar bons frutos. Porque o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, fé, esperança, paz, longanimidade, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Versículo 12. Conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós temos que trazer a verdade, vem até nós, nós tomamos consciência da nossa condição, porque a Bíblia é um espelho para mostrar a condição que está dentro. O espelho mostra aqui o externo. A palavra de Deus mostra o que está dentro, o que está interno. Porque é o que está interno que importa. Não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai da boca do homem que contamina. Jesus falou sobre isso. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Versículo 12. Um versículo que traz uma confirmação encorajadora de que o conhecimento não é frágil e nem fica sem amigos.
O Senhor está vigiando para que mais dia ou menos dia a justiça divina seja feita. O Senhor vela sobre tudo isso. Desculpa, gente. O Senhor vela sobre tudo isso. Temos que ver qual fruto estamos dando. E o versículo 13 fala de novo sobre o preguiçoso. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Deixa eu ficar aqui no meu canto quietinho, para não correr risco. Vou desligar o ar. Tá tampando tudo aqui minha garganta. O ar-condicionado. Desculpa. Nossa, meu Deus. Desculpa, gente. Tampou tudo aqui. Esse versículo apresenta uma desculpa ao preguiçoso. O preguiçoso é pródigo em criar desculpas fantasiosas para que não precise fazer nada. Os preguiçosos são parceiros da miséria, pois nada produzem, nada consomem. Nada produzem, apenas consomem. Ele consome o que há ao redor dele, mas nada produz. Versículo 14, Salomão fala de novo sobre a ira. Olha só o que ele diz. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Forte. A descrição mais detalhada da mulher imoral e da sua forma de agir é apresentada no capítulo 2, 5 e 7, que nós lemos de Provérbios no início. A ideia nova aqui é que cair nessa cova profunda é um reflexo da ira do Senhor. Uau! É um reflexo da ira do Senhor. Versículo 15. A disciplina é necessária. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. O mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. Eu falei isso nesse instante, né? Que é do coração que procede o adultério, procede a intriga, procede a maldade, procede o roubo, procede todas as coisas ruins, procede do coração. De um coração que não foi regenerado, de um coração que não foi tratado, de um coração que não foi transformado. O mal que assola a sociedade não vem de fora, mas de dentro do nosso coração. A falta de disciplina produz uma geração rebelde. A disciplina treina uma geração reverente e íntegra. Usa a vara da correção para que os nossos filhos não se percam. É isso que Salomão está dizendo. Use a vara da correção para que os seus filhos não se percam e no futuro se torne algo ruim. Versículo 16, a causa da pobreza. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dar ao rico certamente empobrecerá. Oprimir o pobre para saquear os seus poucos bens é ajuntar tesouros de iniquidade e provocar a ira de Deus. Os bens adquiridos com injustiça e opressão tornar-se-ão a causa da pobreza do opressor. Ou seja, aqueles que oprimem o pobre para enriquecer, o fim deles virá. Isso, manda foguinho aí, interage aqui comigo. A pobreza virá. É Deus que está falando na palavra. Parece até que estão se dando bem, mas o fim deles vem. O fim vem para aqueles que oprimem o pobre, para aqueles que abusam de autoridade, para aqueles que causam, ajuntam tesouros com iniquidade, que rouba dos outros. Esses irá vir a cair na pobreza, diz o Senhor. Versículos 17 a 21. O emprego certo de Provérbios. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao conhecimento, porque te será agradável se as guardares no seu íntimo. Se aplicares todas elas aos teus lábios, porque será agradável se aguardares no seu íntimo e se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento,
para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Olha que coisa linda essa pergunta, gente. Deus falando comigo, Deus falando com você. Inclina os teus ouvidos e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade? E assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem? Uau! Quem está aqui comigo? Agora iniciarão uma série de provérbios que exigem muita atenção da parte do leitor, para que ele não fique com a impressão que se trata de uma fileira de chavões. Esse chamado à escuta não é somente no contexto imediato, como também para além dele, para capacitar o discípulo a passar em revista a sua resposta bíblica em sua totalidade. Passar em revista a resposta bíblica em sua totalidade, ou seja, em toda a sua maneira de viver. Versículo 22 a 23. Protetor dos pobres. Não é Lula não, tá? Não estou falando dele. Falso protetor dos pobres. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que roubam, ele lhes tirará a vida. Uau! Vou repetir. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam, lhes será tirada a vida. Tem alguém comigo aqui, gente? Manda foguinho para me saber que tem alguém comigo. O roubo é uma transgressão da lei. É uma transgressão da lei de Deus. É a quebra do 8º mandamento. Um crime contra o próximo e os seus direitos que Deus condena na lei. O roubo é um crime contra o próximo e os seus direitos. Oprimir o aflito é usar a força e a influência para prevalecer sobre aquele que não tem como resistir. Deus se levantará para defender a causa dos pobres e aflitos e tirará a vida dos ladrões e opressores. Olha, eu sou muito manteiga derretida. Quando eu vejo um bandido sendo preso, machucado, que apanha na rua, meu coração corta de dó, porque eu sei que é um ser humano. E meu coração realmente dói quando eu vejo. Mas você que está falando que Deus tirará a vida deles, daqueles que roubam, daqueles que oprimem o pobre, daqueles que tiram do outro, que oprimem o outro. O próprio Deus tirará a vida dos que roubam. Versículo 25. Brigas. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprenda as suas veredas e tornes um laço para a sua alma. Quem tem amigo briguento aí? Que briga por qualquer coisa. Que qualquer coisa entra numa demanda. Quem tem aí? Salomão está dizendo para você afastar dele. Para você não andar com ele. A palavra de Deus nos alerta por diversas vezes sobre o perigo das más companhias. Maria, eu sou assim. Adassa, eu era assim. A palavra de Deus nos alerta por diversas vezes sobre o perigo das más companhias. Quem se associa e anda com pessoas briguentas acaba assimilando essa postura reprovável e trazendo transtornos para a sua própria vida. Então o provérbio está mandando a gente, se afastar. Versículo 26 e 27, ele adverte novamente sobre a questão de ser fiador. Ele diz, não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com que pagar, deixaria que te tirasse até a sua cama de debaixo de ti? Jesus me livrou dessa índole briguenta. Gente, Deus é maravilhoso com a gente.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse Deus para nos orientar, para nos direcionar através da palavra dele, para nos transformar através da palavra, porque conhecereis a verdade vos libertará. Nós somos libertos pela palavra de Deus, gente, não tem outra forma não. Nós somos livres, libertos das nossas mazelas, da nossa personalidade forte, da nossa má índole, pela palavra de Deus. Não tem outro caminho não. Não tem outro. É Deus que nos liberta, é Deus que nos livra. Então Salomão está dizendo aqui, mais uma vez, para nós não sermos fiadores de ninguém. A Bíblia alerta exclusivamente sobre o perigo de ser fiador de alguém. Não é raro pessoas bem-intencionadas se tornarem avalistas de pessoas desonestas ou más administradoras e acabarem perdendo tudo. Assumir o compromisso de ser fiador de alguém é correr um enorme risco. Deus nos alerta para não causar problemas para nós mesmos. Versículo 28, antigos marcos. Não removas os antigos limites que os teus pais fizeram. Outro conselho. Os marcos nas divisas eram importantes no mundo antigo. A palavra hebraica era geralmente usada para divisa, e ela poderia ser marcada por diversas maneiras. O provérbio mostra o respeito que devemos ter pelos acordos e assentamentos antigos com a frase, foram colocados por seus antepassados. Não retire os marcos antigos, aqueles que foram colocados pelos seus antepassados. E o versículo 29 fala sobre o bom trabalhador. Viste um homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O homem diligente, ele será colocado na posição de destaque. O homem diligente será colocado perante reis. O diligente é aquele que faz as coisas com diligência, com esmero, como diz antigamente. Faz tudo dá tudo de si para fazer o melhor, para dar o seu melhor. Seja dar um copo de água para alguém, seja qualquer coisa que faça, empenha todo o seu ser para dar o seu melhor. Esse será colocado perante reis em posição de destaque. Esse ditado traz a lição de que os reis recrutam os melhores para o serviço. Da mesma forma, atualmente, devemos ser especialistas no que fizermos. Ninguém precisa ser bom em tudo para se destacar, mas precisa ser muito bom em uma coisa. E aí eu quero trazer algo para vocês. Eu tenho dificuldade assim. Eu sou muito polivalente. Eu faço de tudo. Não tem nada que coloque na minha mão que eu não possa fazer. Sempre fui autodidata, eu costuro minhas roupas. Nunca tive curso de costura, mas costuro as minhas roupas. Faço meu cabelo, faço cabelo dos outros. Aprendi desde criança a arrumar cabelo dos outros, cortar cabelo. Aprendi sozinha, não fazia curso. Eu sabia fazer tudo. Então fazia de tudo pouco eu sabia fazer. Tudo que me manda fazer, eu vou lá e faço. Só que isso na minha profissão me prejudicou. Porque eu trabalhava, sou, mas não estou mais com salão de beleza. Era cabeleireira e não me especializei em algo. Fazia de tudo dentro do salão, cortava, escovava, fazia um monte de coisa, mas não especializei em algo para ser conhecida por aquilo que eu fazia. Porque nós precisamos ter um referencial. Se você é uma costureira e tem uma parte da costura que você mais gosta, é nisso que você vai ser conhecida. Núbia faz um maiô maravilhoso. Pensar em maiô é Núbia. Pensar numa calça de alfaiataria é Núbia. Então, ser conhecida, ser excelente naquilo que você faz. Isso é ser diligente. E por não nos aplicarmos a sermos referência em algo que fazemos, aí as pessoas vão para outros lugares. Porque você não fica conhecido naquilo. E isso foi um erro que eu cometi. Aí a Michele sempre fez de tudo, né, Michele? E isso me prejudicou. Isso me prejudicou porque eu não me especializei em algo para ser conhecida por aquilo. Entendeu? E aí você acaba desanimando da sua profissão, você acaba desanimando das coisas, porque você faz bem, mas não faz excelente a ponto das pessoas quererem só você naquilo que você faz. Então é isso que Salomão está nos convidando a refletir nessa manhã.
Seja diligente, seja excelente em algo. Mesmo que você faça outras coisas, mas se especialize em algo para que você seja excelente naquilo e seja procurado por aquilo que você faz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Deus, eu quero te louvar pela tua instrução, pelos conselhos e pela direção recebida aqui no livro de Provérbios, no capítulo 22, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração coisas acerca da minha vida, de coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser transformadas, daquilo que eu preciso deixar o Senhor mudar em mim, deixar o teu Espírito Santo, Senhor, transformar e mudar. Para buscar mais, Senhor, viver o fruto do teu Espírito em mim. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos corrige. Obrigado porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos disciplina, Pai. Louvado seja o teu nome. Eu te rendo graças, porque o Senhor é bom. Porque tua bondade dura para sempre. Que cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que verem essa live, que estão vendo essa live, possa também, Pai, ser transformado, corrigido por ti. Que possamos mudar nossa maneira de viver, mudar nossa maneira de agir, mudando nossa maneira de pensar. Que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, através da tua palavra, para que possamos experimentar. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Que possamos ser, Pai, um instrumento em tuas mãos. Que possamos ter a nossa mente renovada, transformada pela tua palavra. Em nome de Jesus. Que possamos ser resgatados do nosso eu, do nosso ego. E transformados para a tua glória e para o teu louvor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, as minhas transgressões. Perdoa as minhas iniquidades. E me transforma para a tua glória a cada dia, de glória em glória. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe tudo que você colocar à mão, seja abençoado, seja próspero, para a glória de Deus. Que o seu dia seja um dia cheio da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Amém. Fiquem em paz, querido. Deus abençoe vocês.